Ideia, só os GPS dos ônibus enviam dados a cada 85 segundos para a central de monitoramento, totalizando 15 milhões de dados por dia. E já há projetos pré-aprovados. Um deles cruza dados da catraca de determinado ônibus com o GPS daquele veículo, permitindo assim a criação de um app que determina não só a distância e tempo de chegada do ônibus, como também sua lotação. Outro desafio será integrar as informações dos radares e sensores da Defesa Civil e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para que seja possível alterar o trânsito com mais agilidade em casos de enchentes, por exemplo. O laboratório funcionará 24 horas por dia e terá parcerias com startups nacionais para que elas possam usar o espaço com acesso a informações e criar novos produtos para o cidadão. Mas já há conversas também com grandes centros de tecnologia no Brasil e no mundo para que possa haver maior colaboração e cooperação. A promessa é que já se comece a sentir os resultados do novo laboratório nas ruas ainda este ano, principalmente o controle semafórico. E até o final de 2014, nossos aplicativos para smartphones devem estar disponíveis gratuitamente para a população. Sem mexer nessa parte estrutural, a gente tem uma margem aí de dar uma melhorada aí de uns 10%, só usando inteligentemente a tecnologia. Legal, né? Lá em São Paulo, e eu sei que em algumas outras cidades também, alguém que dá uma cidade para vocês, tem algum aplicativo que você consegue prever onde o horário do ônibus, alguma coisa do tipo. Em São Paulo já existe isso, a SPTran já fornece os dados abertos, qualquer um pode desenvolver um aplicativo e você consegue ver em tempo real onde o ônibus está na cidade. Você pode ver, pode sair da sua casa lá só na hora que faltar para o passar no ponto. Aí isso já existe. Mas a ideia é melhorar isso, porque ainda não os dados ainda não são 100%, há muita falha na questão de que os dados são comunicados via 3G. A qualidade dos dados hoje ainda não é muito legal, então o desenvolvedor tem muita dificuldade para trabalhar esses dados. Então a ideia, a gente está no processo de melhorar toda essa estrutura. E com esses novos equipamentos vai ser possibilidade de muito mais dados. Como vocês viram, a gente vai poder saber, inclusive, a lotação do ônibus, saber onde o passageiro subiu, onde desceu, para a gente ter dados, para melhorar também as rotas dos ônibus, saber qual é a demanda dos passageiros, a demanda real, né? Não a estimada, inclusive, não é hoje feito. Tá? E o mais legal, esse laboratório é aberto a qualquer um. Quem aqui é de São Paulo, ou mesmo que não é de São Paulo, quiser lá visitar, é aberto 24 horas. É um espaço co-worker também. Então, se tiver um projeto, é só chegar lá e desenvolver seu projeto lá. O laboratório ele tem alguns valores, eles trabalham, tudo que é desenvolvido dentro do laboratório, que não é de um terceiro, né? Tudo é desenvolvido no laboratório, é software aberto, software livre. A prefeitura tem uma conta no GitHub, todos os projetos feitos lá vai para a conta do GitHub da prefeitura. Os protocolos também que a gente trabalha, a gente tem priorização protocolos abertos. Dados abertos também, você tem dados abertos hoje de quase todos os órgãos da Prefeitura de São Paulo fornecem os dados abertos. A gente está no processo de abrir e melhorar os dados abertos fornecidos também. Tá? E é mais difícil, mas a gente também quer introduzir a questão do hardware aberto. Quem tiver uma solução com implementação de qualquer um desses projetos com hardware aberto, pode haver uma certa prioridade, né? Porque a gente quer desenvolver soluções que não atendam só São Paulo, porque soluções que atendam o Brasil, qualquer lugar do mundo. Lá no laboratório já foi feito 2 hackathons da CT, né? Tem vários aplicativos que ganhou, teve participação de empresas como o Google, a Amazon no processo. Já ganhou um prêmio, o laboratório foi recém-inaugurado, em março desse ano. Já recebeu um prêmio Smart Mobility Enterprise categoria Cidade Empreendedora. O prêmio foi internacional, foi esse ano foi feito na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. A gente já ganhou esse prêmio. O laboratório nem tem só plano de financiamento, tem ainda
a melhorar algumas coisas de estrutura, mas já vem pelo conceito, pela iniciativa. E aí fala um pouquinho aqui também sobre os desafios, né? Qual a intenção do laboratório. Isso é feito por pessoas, apesar de que aparentemente nem toda, né, gestão pensa assim, né? Hoje há muita, ainda há, nas últimas gestões, pelo menos na cidade de São Paulo, muita priorização pelo carro, né? As pessoas ficaram em segundo plano. Então a gente tem consciência do desafio da mobilidade. As pessoas precisam se locomover. E a priorização não deve ser só feita para carros, porque carro, as pessoas, o transporte público de qualidade atende a muito mais pessoas do que você priorizar as vias públicas para carros. Então, a gente tem um desafio grande, que o sistema todo é caótico, né? Você não tem mapeamento completo de todas as vias de São Paulo, você tem mudanças cotidianas e essas informações do tráfego, e você não tem essas informações que decorrer para a população. A ideia é melhorar todas essas informações sejam disponibilizadas o mais rápido possível para a população, né? E que a gente não tenha uma dependência só da prefeitura, só dos órgãos públicos. A gente disponibiliza todos esses dados abertos para que iniciativas privadas também possam desenvolver soluções para ajudar a melhorar, no caso, a mobilidade em São Paulo. Né? E é uma oportunidade aí que acontece pela internet das coisas. Hoje, a cidade existe diversos sensores espalhados pela cidade, né? E qualquer um pode ter um sensor que pode acabar colaborando. A edição também tem projetos colaborativos, né? A gente tem, por exemplo, tem um projeto que eu acho muito legal, que é de você poder montar com o Arduino a sua própria central de previsão, de monitoramento do tempo. Você vai lá, colaborativamente você pega, monta com o Arduino na sua casa, todo mundo de alguma forma vai mandar esses dados para a nuvem, num portal, e além dos dados oficiais, você tem os dados disponibilizados pela população. A ideia é que você possa também, sei lá, na sua rua, por exemplo, tem muito movimento, você colocar lá o sensor lá e as pessoas colaborar com essas informações para ajudar também com esses dados que já são disponibilizados oficialmente pela prefeitura. Eu sou, além de ser pesquisador lá da USP, eu sou conselheiro na ABRESE. A ABRESE é a Associação Brasileira de Entidades e Empresas de Turismo. Eu sou conselheiro no CJTUR, que é o Conselho de Jovens Empreendedores de Turismo. Então, eu foco muito também nessa questão do turismo, porque o turismo é uma cidade que é inteligente, que é acolhedora, ela tem um potencial maior para o turismo. E o Brasil, apesar de ter todo esse potencial para o turismo, né, ele tem um déficit muito grande. Né? Cidades, países muito menores têm um turismo muito mais forte. Né? E o Brasil tem todo esse potencial para o turismo e não é explorado. E o turismo ele é um gerador de renda, de oportunidade muito grande. Né? Se não me engano, a cada 1 milhão que investir em tecnologia gera um emprego. Né? Já para o turismo, são 4 empregos. Então, a gente tem a consciência que se a gente deixar a cidade mais inteligente, ela vira um potencial muito mais forte para o turismo. E aí a gente tem aqui a oportunidade, diante desse cenário todo, eu mostrei para vocês, tem algumas oportunidades. Eu queria apresentar para vocês aqui um projeto que mostra como, eu queria detalhar um pouquinho mais sobre como é o projeto de embarcados da SP Trans, lá em São Paulo, que é mais ou menos a tendência que acontece no roteiro em outras cidades, né? E a gente mostrar que pode ser implementado com hardware, com software livre, com hardware aberto. Hoje a SP Trans, você tem um exemplo, um ADR, tá, que é um equipamento marcado dos ônibus de São Paulo. Hoje ainda não é utilizado o tablet, tá? Esse é um modelo que é a tendência da nova geração que a gente vai implementar. E aqui eu saio do portal da SP Trans mostrando, por exemplo, o tráfego como uma linha de ônibus. Né? Esse hardware é do fabricante, é fechado. O protocolo da SP Trans, a especificação é aberta para qualquer um que queira implementar. Não existe nenhuma implementação de uma API aberta hoje.
pegar a documentação e implementar na raça. Tá? E a gente hoje tem a nova proposta, além de ser só esse equipamento de embarcado, que é um simples rastreador, ele manda uma informação via GPS, do GPS via GSM, na central. O novo projeto prevê vários outros sensores e outros equipamentos embarcados. Como, por exemplo, o Wi-Fi, o usuário, sistema de áudio, avisar qual a parada que ele está no momento, né? Somente para acessibilidade, né? Pessoas com deficiência visual. Contador de passageiros, isso é importante, é um sensor que a gente, um dos dados mais importantes que tem a possibilidade de trazer um grande eficiência no transporte público, é você saber exatamente a demanda. Né? Hoje é estimada, conforme a população reclama, vai lá e muda a linha, faz uma linha mais inteligente. Se souber onde o passageiro sobe, onde o passageiro desce, é possível criar uma linha mais eficiente. A maior parte do percurso, o ônibus está vazio, tem uma outra linha que atende aquele percurso, é mais rápido, é mais barato. Câmeras também, né? Câmeras de segurança, para ter como vocês também fazer a fiscalização. E o painel também, os painéis, tanto o painel externo como o painel interno, para informar as paradas. Hoje não é integrado, hoje é um painel, dá um letreiro de LCD que a cada ida e vinda tem que ir lá mudar. A ideia é que seja automatizado, tanto o painel interno como o externo. Hoje não existe painel interno que informa a parada, por exemplo. Além disso, as TVs também. O circuito de TV, hoje alguns ônibus de São Paulo tem a TV que passa uma programação lá interna. A ideia é que essa programação possa ser atualizada remotamente também. Tudo isso integrado numa UCP, que é uma unidade central de processamento, que possa ser gerenciável remotamente. Isso aqui é um projeto do OpenCrack. Ele é um Arduino modificado, que ele já te dá todos os periféricos necessários para uma AVL. Ele te dá uma canvas, que você consegue uma porta que você consegue se comunicar direto com o protocolo do motor. Você tem todas as informações, a hora que o motorista pisou no freio, a hora que ele mudou de marcha, a hora que ele ligou para a brisa. Para quem não conhece, é uma rede, é um protocolo de comunicação que tem de alta precisão. Né? Você não pode perder nenhuma informação. Porque hoje, volante, pedal, tudo é uma comunicação com seus periféricos na rede. Né? E aí, esse equipamento ligado nessa porta, ele escuta todos os equipamentos que estão no ônibus. Ou do carro também, o carro também tem. Então você sabe tudo que cada periférico está falando, ele captura e pode transferir, enviar essa informação. GSM, GPS, as informações podem ser transferidas 2G, 3G. Ele tem outras portas digitais para poder fazer comunicação, por exemplo, com a catraca, com o letreiro, com sensor de passageiro. Enfim. E hoje ele já trabalha com o portal do OpenCrack, né? Ele já tem software já. Você tem uma plaquinha dessa, por exemplo, você consegue se comunicar com o portal. Você tem um rastreador, por exemplo, no seu carro automotivo, né? Barato, aberto, que você pode modificar e fazer a aplicação que você quiser. Já que hoje uma coisa que incomoda bastante no Brasil é a questão do acesso a hardware. Hoje você vai importar, tudo é taxado, o incentivo é extremamente burocrático e também a questão hoje não está tão barato como deveria, mas hoje o que mais me incomoda é a questão burocrática para você trazer alguma coisa assim, que você só quer trazer para você estudar, aprender. Mas você tem que ser o cara pesquisador, você tem que ser o cara da faculdade e tal, e a galera que tem a iniciativa, empreendedorismo, fica totalmente excluído dessa coisa, você intelectualiza demais, mas utiliza de menos. Eu estava conversando com esses dias, eu encomendei dois Raspberry, um Hack Day que a gente fez em São Paulo. Foram 4 meses para chegar, viável, para tirar com preço bom. Não sei se eu entendi a questão dela, ele está sendo só, aí ele falou que tem que ser pesquisador e tal. O CNPq, através da CETEC, né? CETEC é a Secretaria de Ensino Técnico Profissional. Está com uma chamada aberta, deadline agora de 23. Tá? Mas desculpa, qual que é o CNPq?
a chamada 17/2014. Tem 4 linhas de investimento. A linha 1, a instituição, é para a rede federal, não é para as universidades, é para a rede federal. E a PR, institutos federais, escolas técnicas, assim. A primeira linha de pesquisa, você tem projetos de até 100 mil, de 100 a 300 e acima de 300. A academia desenvolve um produto ou um processo junto com a cadeia produtiva, ou seja, o setor produtivo. Na linha 2, a academia repassa a tecnologia para o setor produtivo, ou um produto. Enfim, na linha 1 e na linha 2, você consegue trabalhar com o setor produtivo. Então, de repente, no caso dele, está lá dentro da USP, você tem essa ideia, nessa chamada 17, você faz uma parceria com ele tem a facilidade de fazer a importação, e aí, academia com o setor produtivo podem desenvolver processo. Aí entra toda uma questão de patente e tal, mas na chamada 17, no site do CNPq, tem tudo explicadinho. Sei lá, eu queria abrir um parênteses também, a questão de produção de hardware. O software é muito simples, né? Você pegou um código-fonte nisso, já tem o software. Então o software é mais tranquilo. Agora o hardware, eu desde 2012 eu já venho fazendo alguns hardwares e fabricando realmente a placa, montando, fazendo algumas coisas. No caso dessa placa aqui, se você for mandar fabricar ela, não é uma placa muito complicada, é uma placa possível de fazer, apesar dos componentes serem SMD. Mas você pode fazer placas que não sejam SMD. Ou então essa aqui, por exemplo, foi fabricada aqui em São Paulo mesmo. Na fábrica, os caras pegaram o Leonardo, né? O Algoritmo Leonardo, acrescentaram algumas coisas, soldaram, mudou o projeto, colocou um conector USB direto aqui e fabricaram no Brasil. Então é possível fazer isso. Ou então no caso. Não, aí a questão da Raspberry de produzir no Brasil, a Bigomoni Black, alguns outros que são produzidos aqui, aí é outra questão. Isso aí já tem tido algumas reuniões com o pessoal do governo, para tentar conseguir. Só que esse ano, pelo fato de ser um ano político, é um pouco mais complicado. Mas eu sei, por exemplo, que a própria presidenta já teve reuniões com pessoas discutindo a respeito da condição da raça. Até o melhor já estava no meio dessa conversa. Então, que seja raça, seja vírus, que seja algumas... As cores do Brasil. O grande problema aqui no Brasil é realmente a parte de montagem na placa. Se você pegar uma Raspberry Pi, você tem um processador com a memória soldada embaixo dela, então fazer soldagem não é trivial. Mas placas mais simples dá para você fabricar. Eu, por exemplo, mando fabricar placas na China, bem interessante, e um algoritmo mais simples consegue fazer. O projeto dessa placa que está falando? Só para entender, o sistema do AVM que está sendo implantado em São Paulo, o custo fica com quem? Porque tem que implantar em cada veículo. Sim, o custo fica da garagem. Aliás, a garagem compra, as empresas de ônibus compram e a SP Trans depois se reembolsa. Então o custo. A SP Trans vai ser interessante, economiza muito com fiscalização desses equipamentos. Então, e fornece serviço para a população. Então, o órgão de trânsito é um incentivador. Sim. E é obrigatório, na verdade. Os ônibus têm que ter, as taxas são obrigadas a aplicar. O grande problema é que hoje poucos fabricantes são homologados, 4 são homologados. Então há um certo monopólio. Com a abertura, essas aberturas que a gente está fazendo, novas especificações mais abertas, fornecer o protocolo, o software já implementado, a API pronta para qualquer fabricante, dá uma abertura muito mais no mercado. E aí tem equipamentos como esse aqui, muito mais. E essa questão dos protocolos abertos, hardware aberto, eles estão seguindo ou estão criando esses protocolos abertos? Então, já existem protocolos abertos internacionais. Hardware Hardware é mais difícil. Aí esse aqui foi um dos poucos assim, que já está pronto para atender, por exemplo. aberto também. Esse também é aberto. Esse é aberto. É um arquivo modificado com vários outros periféricos ali. Se você pegar o projeto, você pode montar um. Esse ponto que eu ia chegar. O Brasil tem um portal de software público brasileiro. Inclusive, o diretor do portal está aqui, o Felipe, né? Já está dando palestra a respeito do software público. Só que lá ainda não tem nenhum hardware público. A partir do momento que alguém conseguir, por exemplo, fazer um hardware desse aqui, virar um hardware público, a prefeitura, na hora de fazer a licitação, ela pode falar: eu quero tal hardware. Isso está na lei, tá na lei federal. Pode falar assim: eu quero tal hardware, quem vai me fornecer, pouco interessa.
que seja positivo, que seja qualquer outro fabricante que já tem costume de fornecer isso, né? Mas vai utilizar aquele hardware aí que a comunidade fez. Esse hardware de vocês, assim, tem disponibilidade para testes. Lá em Moscas, nós de onde que a gente vem, eu participo de um projeto de uma empresa de ônibus, onde hoje a gente utiliza já as câmeras, o rastreio, para verificar a localização dos ônibus. Não começamos ainda a implementar a questão de informação ao usuário, mas a empresa de ônibus ela já consegue saber onde é que o ônibus está na cidade e qual o horário dele, você está atrasado ou não. Essa placa não é implementada para a gente, tá? Sim. É um projeto internacional aberto. Estou trazendo como exemplo para vocês como pode ser implementado, já está acontecendo hoje. Na Prefeitura de São Paulo, a gente tem muitas outras prefeituras, tem também projetos semelhantes. É bem interessante isso que o Thales falou. Tem um repositório também, como tem o portal Software Público, de hardware aberto também. Né? E porque com o conhecimento colaborativo feito por muito mais cidades, a gente desenvolve uma solução muito melhor. Porque, inclusive, No caso, esse aqui você acha hoje já para comprar, pode comprar, pegar o know-how que já tem no laboratório, né? Você tem algumas coisas que são abertas lá, integrar e colocar de comunidade. Porque, infelizmente, no nosso caso, a gente vem desenvolvendo meio que uma coisa de retalhos. Por exemplo, eu peguei um hardware aquele alemão para me fazer o rastreio do ônibus. Aí eu pego um hardware, hoje eu estou usando um hardware que é específico para conexão de 3G, que vai ser a disponibilidade em voos também. Aí tem as câmeras que tem outro hardware. E pelo que eu estou vendo, eu já vou incluir, assim, conseguir ter as informações e conseguir manipular tudo de uma forma única. Né? Exatamente. Esse equipamento, por exemplo, se você ligar, você não precisa ter um hardware independente para as câmeras, por exemplo. Ele mesmo pode fazer a gestão. Né? Você só liga as câmeras dele, ou então sensores da porta, sensores, a comunicação, deixar tudo unificado no equipamento, né? E ele só se comunicar com esses outros sensores, esses outros periféricos. Aí um problema seríssimo no setor público, realmente você comprar um legado e continuar com ele. Né? Você comprou uma hardware legal. E aí, quem vai continuar com isso? Se for aberto, você consegue. Com certeza vai aparecer às vezes outro fornecedor, o mesmo fornecedor lá. Lá em São Paulo, por exemplo, o grande problema dessa questão da integração semafórica é que comprou um hardware da Alemanha, um hardware da Inglaterra, um hardware dos Estados Unidos, cada um com seu protocolo fechado, proprietário, e aí cria agora fazer integração semafórica. Ficou complicado, a gente teve que desenvolver um gateway que vai fazer a integração através de um protocolo aberto. Isso não é desenvolvido por nós a princípio, o protocolo já feito em TCP, que é um protocolo aberto já para integrações de mobilidade. Então, tem outros aí concorrentes. A ideia é a gente não precisar de gateway, a ideia é a gente vai fazer o edital, a gente quer um hardware, independente de qual seja, que ele seja qual fornecedor, ele tenha protocolo X e esse protocolo tem que ser aberto. Claro, para todos, porque aí a possibilidade de todos poderem se comunicar. Há um passo além você poder especificar ainda, porque a gente quer também um hardware aberto. Né? Não importa quem é o fabricante. Né? Você abre muito mais o mercado se você falar, olha, esse projeto aqui atende 100% a gente, né? E não importa qual vai ser o fabricante. Aqui está homologado, é redondinho, está compatível, e aí qualquer fornecedor pode fazer. Qualquer um aqui, né? Você tiver como investir na produção dessa placa aqui no Brasil, você pode ser um fornecedor. Bem, essa questão da homologação é bacana, porque ali tem um chip que é o maior de cima, o G5 e o GPS embaixo. Mas o fabricante pode, o chip que vai ser utilizado, né, pode ser homologado na Anatel separadamente da própria placa. Então isso ajuda bastante Vou tirar o áudio, tudo vai passando aí. O videozinho institucional dessa plaquinha aí, né? Usaram o GSM para fazer a comunicação do veículo com a central. Exatamente. Em regiões da cidade em que o sinal da linha do telefone é fraco, às vezes nem tem antena. Como é que vocês trabalham isso? Então, esse é o grande problema hoje. Na nova especificação para entrar, a gente está criando algumas soluções. Por exemplo, uma rede mesh, todos os equipamentos, todo ônibus vai ser um nó na rede mesh. Então, não tem comunicação ali, ele vai passando de ônibus para ônibus de ponto que vai instalar em um lugar específico, até achar um caminho que tenha a rede aberta para poder se comunicar com as pessoas. Esse município, por exemplo, adquirisse ou comprasse, alugasse um espaço do satélite, o custo seria muito alto.